Alô, gente, graça e paz para todos. Tenho uma palavra maravilhosa para todos nós. Os dons de Deus não são revogados. Esse é o título da mensagem que eu tenho para você, meu irmão, minha irmã de todo este meu Brasil, meu irmão Paulo Roberto, Moacir, irmão Cícero, João Antônio, João Batista, meu xará Nilson, meu irmão Rogério, meu irmão de Itajubá, meu irmão de Arara, meu irmão de Campinas, Guarulhos, e assim são muitos irmãos e irmãs, e lá do Ceará, e de vários lugares. Eu quero deixar o meu abraço e um beijo no coração de todos vocês, meus irmãos e minha irmã, que tem me assistido, que tem me acompanhado, que está comigo, sempre aprendendo. Sempre eu estou com este livro nas minhas mãos. Eu falo e mostro que este livro é o livro pela qual eu não tenho dúvida, porque eu não falo de mim mesmo. Eu falo segundo o que está aqui dentro desse livro. Então, esta mensagem, os dons de Deus não são revogados. É o que diz o apóstolo Paulo. Então, vamos lá. O povo tem que entender que o apóstolo Paulo, ele diz que aqueles pela qual Deus chama, Deus jamais tira os seus dons, o dom que Deus o deu. Se Deus deu, Deus não tira, diz o apóstolo Paulo. Mas se nós olhar para a Bíblia, nós não vamos entrar em contradição. Mas nós sabemos que os dons não são revogados, os dons que Deus dá, tanto existe o dom material e o dom espiritual. Será que existe? Aqueles dons que tinham os apóstolos. Porque dom natural é comum, você vê um bom cantor, um bom compositor, o cara compõe com facilidade, canta, um bom instrumentista. Tem aí pessoas aí que tocam 10, 15, 20, 30 instrumentos. Um dom. Um dom para desenhar, fazedor de quadro. Dom para ser aí um locutor de rádio, locutor de rodeio, locutor de futebol. Então nós vemos que tem pessoas que têm o dom para ser aí, por exemplo, aí de teatro, ator de novela, teatro, de humor. Então nós vemos pessoas que têm o dom para isso. E dom espiritual? Será que existe algum homem que tem o dom espiritual? Será que existe algum homem nos dias de hoje que tem o mesmo dom que tinha os apóstolos? Porque os apóstolos saíam e por onde eles passavam, ficava os seus rastros, os seus sinais, seus prodígios, suas maravilhas. A Bíblia diz que pela mão de Paulo, capítulo 19, versículo 11 de Atos dos Apóstolos, que Deus fazia, que até tocar nas vestes de Paulo as pessoas eram curadas. Os lenços, que as pessoas tiravam o lenço e tocavam nas vestes de Paulo e levava para o enfermo. E aquela fé, colocava e o enfermo era curado. Outros acreditavam que somente a sombra do apóstolo Pedro passasse, os enfermos eram curados. Eu pergunto, se olha Filipe, se olha João, se olha os apóstolos, ressuscita morto. Você vê que Paulo ressuscitou aquele jovem que caiu do terceiro andar. Paulo debruçou sobre ele, está lá em Atos capítulo 20, acho que lá pelo versículo 20 mais ou menos, você vai encontrar,
19, 20, por aí mais ou menos, do capítulo 20. Bem, Paulo orou por ele, ele levantou. Você olha Pedro, orou por Doca. Doca estava morta. Ele mandou que todos saíssem. Foi até o lugar onde ela estava. Ajoelhou, orou e chamou ela por nome. E ela sentou-se e começou a conversar com Pedro. Aonde estão esses homens? Não existe mais. E aonde estão esses dons? Não, você não vê. Aonde você conhece? Me mostra. Me diga, aonde tem algum desses homens que restou com esse dom de levantar paralítico, cego, surdo e assim por diante? Eu ouvi, um comentário chegou até a mim, que na cidade, aqui próximo do Paraná, Tapetininga, parece, uma coisa assim, que uma jovem muda falou. Você sabe quem é mudo e surdo. Falou. Eu falei, foi. Mas quem foi? Foi o pastor fulano. Então, ele é muito meu amigo. Ele não está pastoreando mais lá, ele já saiu de lá, mas no tempo dele, ele fez isso e a moça ficou curada. E eu se dava muito com ele, e eu fui falar com ele. Eu falei, pastor Celso, é verdade que você orou por uma jovem muda e surda, e ela falou na hora? Ele falou, olha, orar eu orei. Agora o que ela falava ninguém entendia. Eu não entendia nada que ela falava. Não entendi nada. Quer dizer, então, você está vendo como é que são as coisas? E ela armou. Isso é comum, o mudo. Você não entende nada. Eu orei por ela, e o povo começou a falar que ela estava falando, mas falando que ninguém entendia nada. O que ela estava falando? Então, cura é quando a pessoa, como se diz, Jesus e os seus apóstolos, quando curava, nada ficava para trás. Era 100% a cura. Não ficava, como muita gente fala, irmão, hoje você entra na campanha, eu oro por você. Amanhã você volta na campanha de novo e tal. Quando terminar a campanha, se você não for curado, você entra na próxima campanha. Mas Deus não tem prestação. O que Deus deu para os apóstolos. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, que naquele tempo Deus deu os dons por um tempo determinado, é isso que nós temos que saber. Que quando ele deu esses dons, ele não deu para sempre. Porque nos dias de hoje não existe mais. Você vê aí morto ressuscitar, você vê paralítico levantar, você vê enganação, pessoas dublê nas cadeiras de roda, aí nesse show que eles fazem, os dublês estão lá na cadeira de roda, na hora que eles mandam levantar, eu nem vou entrar nessa área, que essa área é muito grande, se eu for falar. Eles estão lá na hora que ele manda levantar, ele levanta a cadeira de roda, finge de cego, andando com um pauzinho, com a bengalinha, daqui a pouco ele joga a bengalinha fora e sai andando, são dublê no meio desse povo, e o povo começa a gritar e bater palma, é tudo uma mentiraiada que existe. Mas os dons espirituais, eu não conheço hoje. Eu conheço pessoas que têm o dom do conhecimento, dom da palavra, o dom para conhecer o Espírito Santo abre o entendimento, principalmente daqueles que são da graça. Deus está tirando muita gente dentro dessa enganação, chamado sistema religioso, abrindo seu entendimento e trazendo ele para a graça, para que eles não sofram. Há um mistério em São Paulo que dizia nos seus programas, não sofra mais, vem para a igreja, Deus é o dinheiro, não sofra mais. Como não sofra? A pessoa
não sofre enquanto está fora de lá, mas entrou lá dentro, a pessoa entra debaixo de um sofrimento. O que eles querem lá dentro é só dinheiro. Dinheiro, e colocam uma coleira em você que você não pode fazer nada. Então, o que eu quero dizer, que você vai me entender, que talvez você não acredita, mas eu creio dessa forma, que o Espírito de Deus, como eu conheço mulheres que dizem que tinha dom de revelação, dom de profecia, tinha dom de visão, tinha dom disso, dom daquilo outro, e na frente do povo ela era uma coisa. Ali perante o povo, mostrava e fazia toda coisa, saía dali, acabou. Aí caía numa vida de prostituição. Isso eu conheço e sei muito bem do que eu estou falando. Caiu numa vida de prostituição dentro da casa dela. Depois, era chamada ali, é chamada aqui, todas as igrejas, cidades, tudo chamava. A mulher vivia uma vida, né? Não tinha marido, o marido não aguentou, foi embora e ela continuou vivendo essa vida e vivia isso daí. Você acha que o Espírito de Deus está numa mulher dessa? Como pode? Então vamos olhar um pouco para a Bíblia. Saul recebeu o Espírito de Deus. Samuel, no capítulo 9 de 1 Samuel, Samuel ungiu Saul. No momento que ele ungiu Saul, o Espírito de Deus veio sobre Saul. Saul estava ungido. Mas quando Saul desobedeceu a Deus, fazendo o que era mal aos olhos de Deus, lá no capítulo 15 de 1 Samuel, que ele foi a Amaleque, e ele não fez o que Deus mandou ele fazer, que era para exterminar tudo. E ele poupou as ovelhas, poupou o rei, poupou as vacas bonitas, os bois e assim por diante. Por causa disso, Deus se aborreceu e colocou outro no lugar de Saul. Aí eu pergunto, Saul não tinha o Espírito de Deus? O Espírito de Deus não pousou sobre Saul? Mas você olha no capítulo 16 de Saul, ali de 1 Samuel, o versículo 14, Deus retirou o Espírito Santo e colocou um espírito mau em Saul. Saul vivia atormentado com esse espírito. Agora eu pergunto, por quê? Ele não tinha. Então, como Paulo diz que muita gente fala, não, mas o dom dado uma vez... Não, irmão, pare com isso. Se nós temos o Espírito Santo, e se nós se unir com uma prostituta, nós se torna um corpo só com ela. Como o Espírito Santo pode continuar habitando em nós? Então os dons de Deus são retirados. Então hoje não existe mais, lá no capítulo 13, 8 até 10 de 1 Coríntios, diz que essas coisas acabou. Os dons acabaram. Hoje não tem mais, isso aconteceu na época dos apóstolos. Foi dado por um tempo. Depois de lá para cá, Deus não levantou mais apóstolo, não levantou mais profeta, Deus não levantou mais nenhum desses homens. Acabou. Então hoje o que nós vemos são homens que estão levantando empresas. Empresa sobre empresa. Mas os dons espirituais existem na vida daqueles que têm o temor de Deus, e Deus conhece o coração, e Deus abre o entendimento. Mas você não vê ninguém da graça pôr na mão na cabeça de ninguém para curar ninguém, e tentando expulsar e fazer, não. Nós da graça pregamos o verdadeiro evangelho pelo Espírito. Eu acredito que o Espírito de Deus que habita em nós, como 3:16 de 1 Coríntios, não sabeis que o Espírito habita, esse Espírito que nos dá sabedoria, porque no capítulo 8:26 diz que é o Espírito que intercede por nós. Então esse Espírito de Deus está em nós e ele nos dá sabedoria. Ele vê que não há dentro de nós nenhum interesse por dinheiro, ganância nenhuma. Então ele nos ajuda.
Então é isso. Agora eu vejo que Saul foi tirado do Espírito de Deus. Ele passou a ser um homem sem a proteção de Deus. Por isso Samuel estava sempre protegendo Saul. E Deus chegou a ponto de dizer para Samuel, no capítulo 16, versículo 1, 2, 3, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Se eu, o Senhor, já rejeitei. Eu rejeitei Saul, não quero mais Saul. Agora Davi ficou poupando Saul, ungido de Deus. Que ungido de Deus? Não tinha unção nenhuma. Então o que nós vemos hoje dentro desse local que se chama igreja, eu sou ungido de Deus. O ungido de Deus só teve Jesus. Atos 10 e 38. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude a qual andou fazendo bem a todos, porque Deus era com ele. Homens de Deus só teve 9 dentro da Bíblia. Acabou. O que nós vemos por aí são enganadores. Deus não nos deixou cuidado de homem nenhum. Aonde dentro desse livro aqui Deus falou assim, depois do século, que chegou no ano 70, que acabou todas as coisas, eu vou levantar homens ungidos para continuar o meu ministério? Não. Pelo contrário, ele disse lá no capítulo 8 e versículo 11 de Hebreu, a ninguém falarei mais sobre mim. Não ensinará mais o seu irmão, não ensinará mais o seu próximo, porque todos me conhecerão e saberão que eu sou o Senhor. Então Deus mandou parar. Ele não deixou ninguém aos cuidar de padrasto nenhum. Esses homens que estão por aí são padrastos. Nós estamos debaixo do domínio do Espírito Santo. É Ele quem nos domina. Então nós não precisamos de estar reunidos, estar em local, esse ajuntamento, esse povo, nós não precisamos estar, porque Jesus foi bem claro, ele diz, os verdadeiros. Então, adora. Onde está? Quando orar, entra no teu aposento. Então Jesus nos ensinou, ore no teu aposento e o seu Pai, o Pai Celeste te visita. Lá 4 e 23, 24, lá ele diz que Deus procura adorador, que o adora em espírito e em verdade. Ele não mandou ficar juntando, ajuntai grupos, abrir salão, construir templo para a minha adoração. Ele não nos deixou aos cuidados de homem nenhum. Não temos homens para cuidar da nossa vida, porque nós somos livres em Cristo. Deus é o Espírito, segundo os Coríntios capítulo 17. Aonde está o Espírito de Deus? A liberdade. Liberdade não quer dizer você bagunçar. Preste bem atenção. O que? Não tem mais inferno? Não. Aliás, inferno nunca existiu. Ué? O que? Não tem mais diabo? Nunca existiu. O diabo é o próprio homem. O diabo é a própria carne do homem. Que diz Pedro, capítulo 5, versículo 8? Que o diabo anda em derredor 24 horas por dia, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então quer dizer que para cada pessoa, se você está orando, o diabo está em volta de você. Você está pregando, o diabo está em volta de você. Você está jejuando, o diabo está em volta de você. Você está indo para a igreja, o diabo está em volta de você. É isso. Se você for levar essa Bíblia nesse sentido literal, você vai entender que o diabo não sai da vida. Por quê? Porque o diabo é a própria carne. Não tem como você tirar esse diabo da sua vida. Meu irmão, minha irmã, eu acho que não tem dúvida. Mas nós pregamos pelo Espírito, nós da graça pregamos pelo Espírito. Agora o sistema prega o seu conhecimento dado pela sua própria teologia, pelo seu próprio eu. Mas nós pregamos o que Deus tem nos entregado. Se você entendeu, curte a mensagem, não deixe de me assistir, manda aí sempre aí, deixa aí sempre seus comentários. Graça e paz para todos. Bye, bye.